Alô, amigos, um grande abraço. Estamos de volta aqui com o nosso Boca Maldita, os espaços aí, ktv.com, YouTube, Facebook aqui da KTV. Hoje recebendo com alegria o vereador que está aqui nesse momento já rememorando o saudosismo, e nós estamos falando de Lorival Neves. Doutor Lauri Silva, advogado, homem que milita nos meios jurídicos de Cascavel já há muito tempo e também tem um viés participativo nos segmentos todos da comunidade. Ele não tem gregrega gregório, tem que falar, fala, comenta e tudo mais. E até por isso é vereador reeleito e está aqui conosco para tratar de alguns assuntos relacionados ao seu mandato. Mas também a gente fala sobre essas questões de imprensa que são muito importantes e até mesmo nomes que já passaram. Obrigado pela presença, doutor Lauri. Vamos conversar já aí a respeito de algumas sugestões. Uma delas que chama a atenção, doutor Lauri, quer criar mais uma secretaria na Prefeitura Municipal. E aí nós temos que questionar o porquê disso. Afinal de contas, nós temos já um município bem robusto nesse sentido, muitas secretarias e autarquias. Por que o saudosismo aí? Por que a gente lembrar de Lorival Neves, doutor Lauri? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, trazendo discussão, informação. E tem uma frase que um professor meio de filosofia diz o seguinte: diz que a força do homem está em suas palavras. Então, através das palavras nós demonstramos a nossa força, o nosso preparo, o nosso conhecimento e através dos meios de comunicação que nós levamos esse debate com toda a sociedade. O senhor valoriza muito, sei, participa sempre que pode, rádio, televisão, nos meios todos de um modo geral, sempre buscando, eu noto que não a questão de levar o nome, na questão comercial, o senhor tem o seu escritório de advocacia, atua e tudo mais, mas assim no viés de participar para ajudar a informar. Na sua opinião, comunidade muitas vezes tem dificuldades porque o ente público é falho ou porque ela não tem a informação correta? Quem tem informação tem poder. O que vive na comunidade é o preconceito. As pessoas prejulgam e são ao tempo todo abastecidas por fake news, por falsas informações e não fazem a checagem. Eu trabalho no judiciário e o juiz ele trabalha da seguinte forma: pega a informação do polo ativo com o polo passivo, que são os polos da ação, e ele decide ouvindo todas as partes. A partir do momento que a sociedade tiver essa maturidade, nós vamos ter essa transposição ao preconceito, ao pré-julgamento das coisas. Não se ouve do outro lado e tomam-se decisões precipitadas muitas vezes. E é isso. Quando nós estudamos direito, Miguel, nós aprendemos que os meios de comunicação e a imprensa são o quarto poder. A partir do momento que você vem atuar, você vê que a imprensa não é o quarto poder, a imprensa vai ser o primeiro poder. E hoje, não só a imprensa televisiva, porque o acesso à informação ou a falsa informação, ele está muito célere, está muito rápido, está na ponta dos nossos dedos, está na ponta da nossa mão. E esse filtro é que a sociedade não consegue fazer, do que é real e do que é não real. E aí acaba, pela nossa própria natureza, nós somos seres preconceituosos. Mas até o preconceito, ele é informado de maneira equivocada. As pessoas acham que ter preconceito é só o preconceito contra o racismo, aquele preconceito para subjugar preto, para subjugar puta, para subjugar pobre. Mas não, preconceito é você fazer o pré-julgamento de qualquer matéria, qualquer assunto. E aqui nós também, só para encerrar, já vamos passar à questão mais objetiva da entrevista no viés político, legislativo, executivo e tudo mais. Para fechar, sim, em termos de comunicação, nós estamos aqui com a KTV, evidentemente, todos os seus veículos e consorciados e associados, e tudo num viés de alinhamento, de trabalho. Temos um corpo de reportagem excepcional, temos um quadro técnico aqui, inclusive aqui a nossa saudação aos companheiros. E aí tem uma linha, uma diretriz, e o senhor sabe muito bem. Estamos falando aqui do nosso veterano Jorge Guirado, um professor. Estamos falando aí da nossa querida diretora de jornalismo, a Eliane Mendonça, e depois todos os nomes que vêm logo abaixo, numa cadeia de muito trabalho, que o senhor conhece, amigo da maioria deles aí.
É importante nós termos esse viés de abertura, não só assim em receita de bolo, mas também, evidentemente, que respeitando para não invadir os exageros desses polos que o senhor falava ali, o que é muito prejudicial para a sociedade. Na minha interpretação, o caminho é esse, viu? Muitas vezes o político não coaduna, não aceita, não concorda com a análise do jornalismo e vice-versa. Mas dá para conviver, né, doutor Ari? Dá para conviver, desde que se respeite. Voltando ao Lorival Neves, eram outros tempos. Era um tempo em que a imprensa desrespeitava, invadia espaços. Nós tínhamos muitos conflitos. Na delegacia, por exemplo, preso, o repórter policial, ele agia como se fosse uma autoridade. Quer saber se desse imprensa, se tivesse lá ou não quisesse, o direito à imagem, aquele tempo não era muito respeitado. E eu lembro, quando era criança, de ouvir o Lorival Neves, o programa dele chamava-se Nas Malhas da Lei. Nessa época, meu pai ocupava o cargo de delegado, foi suplente delegado, xerife, inspetor. Era tudo, né? Só tinha ele de autoridade, era a autoridade máxima policial na cidade. E ele tinha alguns conflitos com o Lorival Neves, o Lorival Neves xingava, chamava ele de calça curta. E quando o Lorival Neves foi para a Realeza, os caminhos não se cruzaram, felizmente, né? Porque certamente o Lorival Neves sairia num caixão lá de Realeza. Na verdade, isso acontecia com muita frequência, né? Inclusive, em alguns determinados momentos, a história da imprensa, estadual, nacional, enfim, local, também conta. O âncora tratando de um programa com adjetivação, com força, com ênfase, e daqui a pouco abria-se a porta do estúdio, ele achava que era alguém para trazer um cafezinho, e era alguém com uma metralhadora, uma metranca, chegava e descarregava a arma, como eu testemunhei isso, e na passagem profissional, e saía dali o cidadão que agrediu preso e o jornalista, o repórter que lá estava, enfesado, xingando e tal, saía no caixão, como o senhor fala. Tivemos casos na nossa cidade, como, por exemplo, Thiago Delmiro Novaes, Donizete Adalto, que não foi morto aqui, e quando eu ainda estava no Colégio Agrícola, teve um caso de repercussão nacional, que foi em Palmas. Também foi um repórter que foi óbvio, mas era uma relação extraconjugal. Eu não lembro certo o caso, um personagem era Mauro, um repórter, teve um fato no município de Palmas. Me lembro vagamente desse fato. Isso aconteceu também com muita frequência aí, por aí afora. Muito bem, vamos agora aqui voltar para a nossa cidade de Cascavel, nosso legislativo. O vereador que está aqui já reeleito, segundo mandato, muito bem votado na reeleição, e hoje numa situação bem definida. Num passado não muito distante, oposição, muitas críticas e tal, e agora já mais ameno, mais maleável, mais comportado, aderindo já ao governo, vice-líder da bancada do atual prefeito, o prefeito Renato Silva. E já fazendo escola aí em muitos momentos no debate e tudo mais. Provoquei e repito, o senhor recentemente, nas últimas sessões da Câmara, fez um pronunciamento e falou que precisamos ter mais uma secretaria municipal, fazendo um conjunto aí. Eu gostaria que o senhor repetisse aqui a sua argumentação, até para que os nossos amigos do outro lado, que acompanham aqui, nosso Boca Maldita, possam opinar, entender e saber se o vereador tem razão ou não ao propor esta secretaria a mais, uma estrutura que vai ser adicionada a toda uma outra, muitas vezes já recebendo críticas, não, mas tem muita secretaria, gasta muito e não faz nada. Qual que é a sua ideia, vereador? Esse é o pré-julgamento que a sociedade faz do legislativo. O vereador não faz nada. É sempre isso que nós ouvimos. Mas tem que acompanhar todo o processo legislativo e entender que o grande problema do pré-julgamento é a falta de conhecimento. A sociedade não gosta muito de política, não acompanha muita política, mas vive de política. Primeiramente, só explicando a função do vice-líder e do líder do governo, são dois vereadores, são os vereadores que apresentam os projetos do prefeito na Câmara Municipal. João Diego ocupa a posição de líder do governo, eu de vice-líder. Na outra legislatura, o Pedro Sampaio, líder do governo Ronaldo Paranhos, eu também ocupava a função de vice-líder. São os vereadores que fazem a articulação do executivo com o legislativo, tentando construir a aprovação dos projetos do executivo. Criar secretarias. Precisamos, sim. Então, nós falamos em gestão pública e administração. O que nós pretendemos indicar, requerer e fazer com que o executivo execute sendo redundante, o executivo
paute isso e aplique isso ao nosso município, não é uma secretaria, nós precisamos de 2 secretarias. A primeira secretaria que nós precisamos criar em Cascavel é a Secretaria de Defesa Civil. Nós desenvolvemos um momento ambiental reversível, Miguel Dias. Daqui para frente é só para trás. As questões climáticas serão cada vez, a natureza, nesse momento, ela se torna vingativa e elas serão cada vez mais incisivas. As catástrofes, as enchentes, os incêndios de grandes proporções, na natureza, com o homem, nessa simbiose em que vivemos, talvez não tanto uma simbiose, nós não podemos mais falar em meio ambiente, sim em ambiente, porque somos uma coisa só, e a natureza vai nos cobrar. Então, nós precisamos nos preparar e nos prevenir. Criando-se a Secretaria de Defesa Civil, o município passa a ter mais recursos, pode se preparar mais para situações catastróficas. Então, esse que é o objetivo. Só uma diretoria de defesa civil, como existe, não vai suprir as demandas. Por exemplo, um produtor rural tem sua safra perdida. Para ele receber o seguro, vai precisar de laudo. E quem vai fazer esse laudo? Muitas vezes ele contrata a iniciativa privada, mas a maior celeridade, os laudos com o setor público terão mais validade, serão mais céleres. Então, quanto a tudo isso, nós precisamos criar a secretaria. Criando a secretaria, pode-se realizar um trabalho de prevenção maior, nós podemos buscar mais recursos e tem-se mais recursos da União também para o município. Por exemplo, todos os valores que vêm da Defesa Civil do Estado para o município não tem nenhuma contrapartida. Para a sociedade entender, Miguel, toda vez que se cria um grande projeto, como aquele dinheiro que o Edgar Bueno pegou do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde nós fizemos toda essa malha de urbanidade para deslocamento dos ônibus, criando faixas exclusivas, teve a contrapartida. O que é contrapartida? Quando se faz uma grande obra no centro, tem que ter uma contrapartida no bairro. Então, muitas vezes o gestor não queria fazer aquele parque que tem lá no Floresta, os parques periféricos, como tem no Santa Felicidade, mas o BID obrigou o legislador, o executivo, a fazer essas obras nas regiões periféricas como contrapartida. O dinheiro que vem para a Defesa Civil não tem contrapartida. Tem lá 150 milhões de recursos, 50 milhões de recursos do Estado. E se eu fizer um projeto, eu pego esse recurso do Estado, aplico aqui no nosso município sem ter contrapartida do município. E, logicamente, nós temos que pensar preventivamente. Olha, Cascavel já teve grandes ventanias. Por exemplo, o município de Rio do Oeste. O município de Rio do Oeste foi atingido. E se lá tivesse um trabalho preventivo, o recurso teria sido atendendo as vítimas com muito mais celeridade. Então, esse que é o grande objetivo, criar essa Secretaria de Defesa Civil, para que nós possamos fazer um trabalho de prevenção, para que nós tenhamos mais recursos aplicados à União e do Estado aqui no nosso município. Muito bem. Há uma necessidade do Executivo criar isso, e entendemos que o Executivo vai criar. E mais uma secretaria que eu vou falar depois, que também é necessário se implementar em Cascavel. E como sabemos que não cabe ao Legislativo fazer qualquer tipo de ação que possa redundar em despesa e mexer com a questão financeira do Executivo, então aí vai numa questão de entendimento, uma orientação, uma sugestão, abre-se um debate, e aí é importante que o senhor fale também para nós, em muitos momentos, que se tem que fazer audiência pública para isso, tem que fazer uma reunião explicativa para aquilo, depois tem que voltar para fazer um novo encontro e tudo mais, e muitas vezes demora nessa questão do debate, da retórica, da didática e tal, até que tudo se efetive e venha a secretaria, então, aqui no caso estamos falando, para suprir e fazer frente às necessidades. E não estamos aqui, quero também lhe indagar, pelo menos é a nossa opinião, criticando a Defesa Civil que existe. Hoje lá está, inclusive um ex-vereador, um bombeiro, nosso querido Ney Averotti, breve estará por aqui também falando, com uma equipe reduzida, enxuta e que demanda, evidentemente, que o esforço do Executivo para ampliar o leque, para dar mais condições, porque daqui a pouco o que se faz é importante, mas fica longe e muito aquém da realidade. O senhor não está achando que o Ney Averotti está trabalhando pouco, né, vereador? Com certeza. O Ney Averotti é o nosso coringa. Por todas as secretarias que ele passou, como vereador, tive a honra de sentar ao seu lado da bancada. Um excelente vereador, é uma pena não ter se reelegido. Como secretário, é o nosso coringa. Por todos os locais onde passou, ele desenvolveu um bom trabalho.
Eu vi o Ney Raverotti em secretaria fazendo trabalho braçal. Eu sou um admirador do Ney. Sou um admirador do Ney. O Ney passou pela Coavel, foi um bom secretário, pela Secretaria de Agricultura, foi excelente, foi um dos melhores secretários que nós tivemos, não desmerecendo os demais. Pela Secretaria do Meio Ambiente, foi um grande secretário, e agora nos Executivo também. Então, são 4 vezes que ocupa funções de secretário. Sim. E com um grande exemplo. Dia desses aí foi tirar um enxame, né? Foi melar um camotinho aí, como chama, e desabou o Ney, a abelha e tudo, de uma altura de quase 5 metros. Andou se machucando, mas já está recuperado aí também. Um grande secretário. Seria um bom secretário dessa secretaria se viesse a ser. Em qualquer secretaria, o Ney vai ter condição de trabalhar, porque é um excelente Mas nós estamos falando nessa servidor. outra aí. Pois é, só para... já deu andamento lá na Câmara, vereador, ou só está no já discurso fizemos, por enquanto? porque tudo começa no campo das ideias. Não, sim. Você acha que o Colégio Agrícola, nós demoramos quantos anos para criar em Cascavel? 20 anos. Para se instalar a Polícia Federal. Para criar a 4ª e 5ª vara, instalar. Então, foram várias lutas que nós abraçamos, mesmo não tendo levado MEF, porque não tem problema nenhum, eu não ligo para isso. São várias lutas. Hoje, pra você ter uma ideia, os advogados só recebem, fique consignado aqui, publicizado os advogados, que eles só recebem o honorário do dativo. O que é o honorário dativo? Quando você defende uma pessoa que não tem recurso, o Estado paga para o advogado defender. Só recebe porque a luta se iniciou aqui em Cascavel, com a OAB, com Maurício Vieira, o governador era Jaime Lerner e o deputado Zé Lemos. A luta se iniciou aqui em Cascavel para fazer o Estado cumprir o que está previsto na Constituição Federal, pagar os defensores dativos. E por que demora tanto, vereador? Só vai 10, 15, 20 anos e é verdade. Pois é. Porque por que demora tanto? Porque não há uma concepção, porque não há uma valoração tão imediata, ou porque talvez a luta não seja tão forte como necessário. Ou talvez porque uns querem fazer e outros querem desmanchar. Também tem isso. E tem o viés político no meio. O direito é técnico, não é isso? O direito não é tem, técnico. Mas aí daqui a pouco tem política Olha, no meio. lei é uma coisa, justiça é outra totalmente diferente. Lei e justiça nem sempre andam juntas. Então, surge aqui no campo das ideias, por exemplo, o Revalida, estava parado há 3 anos. O Revalida se forma no exterior, montou-se uma comissão com 50 médicos. Desses 50 médicos, uma mini comissão de 5. Sentamos uma vez com o deputado federal Evandro Roman e resolveu o plano de Revalida no Brasil. Tem luta, por exemplo, que o Edson encampou aqui, que refletiu lá em Brasília. Por isso as moções que nós fizemos da Câmara de Vereadores refletem lá em Brasília, moção, um documento que a Câmara faz e vota. Sim. Tem moção de apoio e moção de repúdio. Agora, já que o senhor está falando nisso, muita gente critica e pergunta, mas vereador de Cascavel não sabe que tem mais coisas para fazer, que tem assuntos e pautas locais, necessidades nos nossos bairros, na periferia e tal. Tem que ficar fazendo moção, fazendo link com o trabalho do deputado, um senador, às vezes lá do Piauí, da Bahia, lá do Amazonas, não sei de onde, e aí se usa uma sessão inteira fazendo discursos para votar. É preciso isso? É preciso isso, por exemplo. Nós vamos... Qual que é a luta? Violência no trânsito Cascavel. Nós temos um trânsito caótico, extremamente violento. A nossa proporção de mortes no trânsito é maior que a de Curitiba. Só que as pessoas só vão se atentar para isso a partir do momento que for alguém da família vítima do trânsito. E tem uma luta de uma mãezinha de Cascavel, que é a mãe do Nando, a Mônica, e ela está falando com um senador lá do outro lado do Brasil. E vai refletir para nós mudarmos essa legislação, para nós termos delegacias especializadas para o combate a esse tipo de violência. E a lei ela tem 2 viés, que é preventivo e repressivo. Se não funciona a prevenção, vai na repressão. Por exemplo, o município vai regulamentar em breve todo o sistema de mobilidade dos autopropelidos, das motinhos elétricas, ou alguns chamam de scooter. Autopropelido não é meio feio, vai pegar o termo scooter, ou motinho elétrico. Então nós precisamos regulamentar. Num primeiro momento, o Estado, que eu digo, fez um decreto da União, veio uma legislação do município, e aí nós vamos tentar, no primeiro momento, fazer um modo preventivo e educativo. Não vai funcionar, ou vai funcionar em partes. E aí entra a mão fora do Estado, mexendo naquilo que é o principal do sujeito, que é seu bolso. Mexendo no financeiro. Hoje, por exemplo, Miguel, se você não tornar obrigatório por lei o cinto de segurança, 85% das pessoas vão continuar usando cinto de segurança. Porque já desenvolveu um movimento
cultural. Isso é questão de costume. Nós chamamos a lei de usos e costumes. Mesmo que não sendo lei, as pessoas vão usar, só que no primeiro momento vem a lei. Esse é o poder do Estado, nós chamamos de Estado de Direito. É a mão forte do Estado agindo para equilibrar o comportamento da sociedade. Vereador Lauri Silva, que nos visita hoje, nos honra com a sua presença aqui no nosso Boca Maldita, que está tratando dos assuntos políticos. Estamos trazendo aqui todos os vereadores, inicialmente, viu, meu caro doutor Lauri, e depois lideranças políticas ligadas aí aos nossos segmentos importantes da comunidade. A política está participando e presente em tudo, eu tenho a impressão. Porque o senhor ouve muitas vezes assim, não me fala em política, doutor, eu não quero saber de política, não estou nem aí. Se é para falar de política, eu vou embora. É do engano, política faz parte de tudo. Né? Inclusive, nós estamos falando aqui nessa questão da secretaria. Pergunta ao doutor Lauri, a questão é bastante emblemática, precisa envolver executivo, legislativo, as forças vivas da comunidade, para que a coisa aconteça. Como é que está a sua relação? O senhor é vice-líder da bancada do governo e tudo mais, mas tem uma efetiva presença na vida do nosso executivo, se dá bem com o prefeito Renato Silva, coaduna com as secretarias. Como é que é a sua participação, sua vida legislativa nesse sentido? Olha, o governo Renato Silva me impressionou. Eu fiz muitas críticas durante a campanha, depois passei a aceitá-lo, admirá-lo e amá-lo. Pessoa amável, democrática, toma as decisões com base em muitas discussões, muitas vezes o cunho político que nós debatemos, nós debatemos quando se vai fazer um novo projeto, por exemplo, construção de casas populares em bairros Lados de Cascavel. Nós analisamos o impacto necessário, o impacto social e o impacto político. Muitas vezes o impacto político é deixado de lado e prioriza-se o impacto social e a resolutividade de um problema. O que os outros vão pensar, o que o eleitor vai pensar? Eu já amadureci. Eu não me preocupo, vou votar dessa forma, daquela forma. Eu faço o censo do coletivo. A consciência coletiva, no nosso gabinete, ela prevalece. Não interessa se vão gostar ou não vão gostar. Eu penso que é bom para a coletividade, que é bom para a sociedade. Eu lembro que no início da administração desse prefeito Paranhos, o senhor estava já aí na ativa, como sempre esteve, militando politicamente, dentro das suas convicções, teve uma participação importante nas administrações do prefeito Edgar Bueno também, o senhor estava aí. Lá para trás, quando o Salazar Barreiros também estava, o nosso querido saudoso Salazar na ativa, o senhor também já estava no entorno com as equipes todas. O senhor foi para a OAB, participou lá, né? Quase que foi presidente. Fui vice-presidente, mas presidente de exercício. Também lá, tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor fez muitas críticas ao prefeito Paranhos no início, até se esperava que o senhor fosse compor a administração da primeira gestão, Secretaria do Meio Ambiente e tudo mais, mas aí não deu liga, né? Deu problemas e tal, e foi e veio. E aí depois o senhor teve uma aproximação e hoje está evidentemente que numa conduta político-partidária bem diferenciada. O Renato vai ser um Paranhos, o Paranhos vai ganhar ou perder para o Renato? O senhor faz essa comparação, meu caro doutor Lauri? O Renato não vai ser um Paranhos porque ele não é. O ser humano ele é único. O seu Renato tem as suas características, fala pouco e trabalha bastante. A gestão Renato Silva já tem um ano e meio de gestão, mais obras e mais recursos realizados que toda a gestão Paranhos. Embora eu sou amigo pessoal do Paranhos, respeito como legislador, como membro do executivo, estive sempre ao seu lado em grandes caminhadas, inclusive nas caminhadas mais difíceis. Foi quando o Paranhos se elegeu pela primeira vez deputado, sempre o ajudei. Eu nunca vivi de política, mas não vivo sem política. Não dependo de política, mas não vivo sem fazer política. Sempre estive ajudando a construir a cidade a qual eu escolhi para viver, aqui constituir a minha família, aqui eu me sinto em casa, aqui eu sou feliz. Escolhi para viver, por isso eu tenho que lutar e amar essa cidade. A questão do comparativo de legisladores também é muito importante. Cada um tem a legislatura anterior é melhor ou pior que a legislatura atual? A legislatura? Sucessivamente. Muitos dizem, têm as suas opiniões favoráveis, contrárias.
Na verdade, assim, hoje nós vivemos na questão jurídica também, sempre se miscuindo na administrativa de um modo geral. Isso acontece nesse embate aí emblemático do Supremo Tribunal com os legisladores, com a questão do Executivo também, a polarização, quem é Lula, quem é Bolsonaro e tudo mais. O senhor na Câmara tem se pegado lá com o fundo do Bolsonaro, que tem um viés político, o senhor tem outro, não dá liga aí, as discussões são bastante fortes, bastante acirradas. E eu quero lhe perguntar, antes do senhor falar nisso aí também, se podemos, amanhã ou depois, trazer aqui nesse espaço da KTV, à minha direita ou à esquerda, Lauri, e o fundo do Bolsonaro na outra também. O senhor participaria? Mas olha, se ele não arregar como ele arregou outras vezes, eu chamei ele fão, seu arregão, eu debato com regra, com respeito. Eu vou conduzir a entrevista. Aliás, eu debato com qualquer pessoa. Debate eleitoral. Eu não tenho medo. A minha vida é debater. Miguel, são 800 júris em 18 estados brasileiros. O fundo Bolsonaro, ele é pré-candidato a deputado estadual. Por isso que ele tem que mostrar o que ele vai fazer. O senhor sem gritaria, não quis nem com se respeito. meter nisso aí, porque o senhor ficou com medo da eleição, não lhe convidaram, não teve oportunidade no seu MDB de guerra. Me convidaram para ser candidato a deputado estadual. Eu tenho que cumprir primeiro o mandato ao qual fui eleito, que eu devo obrigação para a sociedade. Sim. Não concluí ainda o que eu preciso concluir como legislador do município de Cascavel. Depois, talvez, quem sabe, futuramente, o futuro a Deus pertence. Sim. Jamais deixaria um meio de mandato, que foi eleito para vereador, já querendo ser candidato a deputado. Está criticando aí o Thiago Almeida? Não, mas o Thiago já fez uma legislatura. O fã do Bolsonaro? O Thiago já fez uma legislatura inteirinha, já mostrou. A Bia Alcântara, do PT, sua colega vereadora, ela está querendo ser deputada, primeiro mandato. É um direito que se tem. Eu digo que eu não faria isso. Eu concluiria o primeiro mandato mostrando, cumprindo o meu contrato com a sociedade, aí depois sim. Mas eu respeito a opinião de cada um. Aliás, o que eu mais tenho é respeito. Mas por que o fã arregão? Qual que é o problema? Porque eu já combinei um debate, ele combinou com um debate comigo, disse que ia depois arregou. Eu sou testemunha. Então é arregão. Eu e os outros carrapichos aí que setorizamos lá, nós acompanhamos vocês se pegando no bom sentido lá, evidentemente, né? Discutindo os assuntos relacionados com política, críticas, defesas e tudo mais. Por que lá na tribuna podem discutir e, de repente, aqui não viria, no caso, o fã? Eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem. Que venha, vamos bater. Agora, lá na tribuna, eu sou obrigado a vir besteira. Aqui, não. Por isso que, certa feita, o cara me chamou para um programa lá na Rádio Estúdio e nem me avisou que era um debate. E aí, eu vi besteira, aí eu não sou obrigado, né? Agora, lá na Câmara, quando o cara fala besteira, às vezes, eu sou obrigado a ouvir, por força da lei. Mas não concordar. Então, eu não defendo político A ou B. O que eu defendo, eu quero esclarecer à sociedade, o que eu defendo são programas, são ideias. Hoje fui na inauguração de um CEMEI, aliás, vamos fazer 10 CEMEI aqui em Cascavel. Eu não vi nenhum CEMEI do Bolsonaro, não vou deixar de falar isso. E a competência para construir escola da primeira infância, que é o que é mais importante. Eu fui professor do ensino fundamental. O que é mais importante é a primeira infância. É onde vai traçar todo o caráter, toda a formação do indivíduo dentro da sociedade. Então, o Bolsonaro fez um CEMEI aqui em Cascavel, agora são uns 10 CEMEIs. Alguns deles, por força de recurso do governo do Estado. A legislação determina que a construção de CEMEIs é de competência da União. No entanto, as brechas da lei permitem que o Estado traga CEMEI. E aqui eu quero parabenizar o secretário da família, Rogério Carboni, que se empenhou, junto com o deputado estadual Batatinha, junto com a bancada do MDB, e vamos construir em Cascavel 6 CEMEIs. E aí, na construção total, serão 10 CEMEIs em Cascavel. Muito bem. Agora, eu não entendi o que tem a ver a Rádio Estúdio no meio dessa conversa. Não, porque eles me chamaram para uma entrevista. Me chamaram para uma entrevista. Uma coisa é você chamado para um debate, outra coisa é chamado para uma entrevista. Eu topo qualquer um desses que eu seja avisado com antecedência. E o mundo jurídico funciona assim. Eu não posso usar nada no debate de um júri sem avisar o promotor com 3 dias de antecedência. Eu não posso pegar a parte diversa de surpresa. Me desculpe, eu só estou dando a minha opinião. Mas não pode comparar a regra, o ritual de uma atividade jurídica com o que acontece numa redação de imprensa, onde os assuntos não são previamente estabelecidos. Se você me chamar para um debate, eu vou vir para um debate. Não, o que eu quero dizer é que o senhor vai de peito aberto, vai para debater. Eu vou de peito aberto. Venha de onde vier. Eu vou de peito aberto, mas preparado. Porque eu não tenho medo de debate, nunca tive. Não, é isso que eu quero dizer.
Aliás, olha, tem uma frase que está no meu Instagram que diz o seguinte: não sei o que é ter medo, tenho o mágico segredo de conquistar o impossível. Só tem medo da altura, não. Agora no debate até a gente falou ali, e daqui a pouco é interessante, só porque é um assunto bem pontual, de vai ser com jurídico, quer ser deputado, o Fão quer ser deputado e não quer ir para um debate com o doutor Lauri? O ex-prefeito Leonardo Paranhos também quer ser deputado. E também está respondendo, sendo questionados em várias nuances aí, atividade privada com a pública e tudo mais. Foi até porque também, eu quero que o Fão, Miguel, eu quero que você, Fão, prova as rachadinhas que você falou. Estou aqui de peito, prova, né? Prova, vem e prova que oportunidade você tem para mostrar para a sociedade. Então, você é fiscalizador? Prova aqui que eu faço rachadinha, Fão, vem aqui provar. Então, citei o ex-prefeito Paranhos para que o senhor possa confirmar. E até para a sociedade conhecer o Fão, né? Se tem uma questão, rachadinha, questão de terreno, questão de não sei o que seja público, por exemplo, eu disse que o Fão tinha comprado Minha Casa Minha Vida e mostrei, né? Ele comprou, que não tem problema nenhum. Mas ele comprou Minha Casa Minha Vida, Para fechar e avançar, o senhor quer dizer aqui, nos convencer, o senhor tem convicção, de que se tem um questionamento na seara pública sendo feito, é preciso, é mister que publicamente vá se fazer o devido esclarecimento. Não pode fugir, ficar quieto. Eu tenho uma história em Cascavel, Miguel. Fui professor aqui nessa casa. Fui professor 11 anos, sou vice-presidente da OAB. Dei aula a vida inteira para professor, daí vem um cidadão e acusa e aponta o dedo e acha que vai ficar por isso mesmo. Eu tenho um nome, mas é lá, eu construí uma história nessa cidade. Muito bem, vamos providenciar então para sair... E que traga as provas, vamos providenciar. Eu vou convidar. Fundo do Bolsonaro à minha direita e à minha esquerda, que é o viés mais vermelho, mais canhotinho, o doutor Lauri, para um debate. Respeitoso, de acordo, em cima de fatos e tal, não retórica, não vagabundos, essas coisas assim, não. Que você não é homem, você não tem palavra, que ele fez lá esses dias. Então, não, mas educação, Miguel, eu fico tranquilo, vem de berço. Ou se tem berço, ou não se tem berço. Né? Com certeza. Vamos avançar aqui falando nisso também. Berço tem a ver com criança, certo? E o senhor tem uma preocupação grande com questão de família, questão de criança e tudo mais. Seu mandato tem... dado uma atenção especial para isso? Olha, eu fiz em creche, fala-se em CMEI, mas tem muita coisa acontecendo, né? E resolvemos. Nós falamos e resolvemos. Tem a droga, tem a questão da segurança, o senhor é um crítico bastante contumaz. E resolutivo, porque criticar é muito fácil, tem que se resolver. Como é que está a nossa segurança? O senhor parou de defender a Guarda Municipal. Não parei de defender. Não parei agora, não parei. Defenda a Guarda, para e passo. Temos uma parceria com o Coronel e vamos tentar buscar recursos agora a partir de outubro para que a Guarda tenha os reforços operacionais. Trabalhamos junto com o Coronel dando todo o suporte e precisa de recursos. O coronel que ele fala é o Coronel Lee. Né? É o Coronel Lee, que é deputado e tal. Tem gente que diz que o coronel é muito Caxias, é muito faca na bota e tal. Operacional, nós chamamos. Operacional que se chama. População de ruas, segundo o coronel, tem que tratar na chibata e tudo mais. Algumas questões assim. O que o senhor diz da nossa população de rua de hoje, que diminuiu o número na rua sensivelmente? Né? São operações da Guarda Municipal trabalhando. Coisa boa. Nós respeitamos os moradores de ruas, têm que ser acolhidos, logicamente, mas a criminalidade ela tem que ser tratada de forma recíproca. Quando se pratica um crime, se cumpre a lei. O Estado vem a mão fora do Estado e cumpre a lei com ações de operacionalização que o coronel fez e surtiu efeito e resultado. A Justiça, de um modo geral, onde o senhor milita e transita, o Judiciário, o Ministério Público, não vê com muitos bons olhos, está sempre preocupado com os excessos, com os abusos, essa movimentação toda em relação aos menos desfavorecidos. Tem que tirar da rua, levar para cá, botar no ônibus, levar de volta no caminhão e tudo mais. Está certo o Judiciário, o Ministério Público em ficar vigilante nesse sentido? O Ministério Público é o fiscal da lei, é o nosso advogado, é o advogado de toda a coletividade, são os promotores de justiça. Quando nós falamos, Miguel, voltando aqui ao assunto das secretarias novamente, eu defendo a criação não só de mais uma, mas sim de duas. Qual é a outra? A outra secretaria, nós criaremos a Secretaria de Recursos Humanos. Os recursos humanos dentro da empresa, eles são vitais. E os recursos humanos dentro da gestão pública de Cascavel estão vinculados à Secretaria de Administração. Gestão e planejamento. Pois é, mas nós temos que ter, são em torno de 10 mil servidores,
contando os estagiários, 10.600, nós precisamos ter uma Secretaria de Recursos Humanos para sanarmos os problemas, para atendermos melhor os servidores. Para o servidor bem atendido pelo seu ente empregador, certamente ele vai atender melhor a sociedade. Agora, de repente, o pessoal pode dizer, sei lá, só estou tentando fazer a parte do advogado do diabo. Não, mas já tem um monte de secretaria, tem N secretarias e uma trata da saúde, então vai lá, também vai cuidar da saúde do servidor. Por que tem uma outra secretaria para ver a secretaria para a questão de saúde? Um exemplo. A educação, nós temos a Secretaria de Educação. Como é que faz para... Por que isso aí então, doutor? É que as pessoas precisam fazer essa compreensão. Quando eu falo, por exemplo, no Natal, se investe em publicidade. Cada R$1 envolvido em publicidade, ele tem um retorno para o comércio, tem um retorno para o contribuinte. Então, essa conta tem que fazer. Eu vou criar a Secretaria de Defesa Civil. Vai vir mais recursos, nós vamos fazer trabalhos preventivos e vai isso tudo retornar para a sociedade. Essa conta, muitas vezes, a sociedade não conta, não coloca na ponta do lápis. Um dia minha esposa falou assim, fazer política, tem retorno? Eu falei, se colocar na ponta do lápis, não. Financeiro, para mim, não. Agora, social e como cidadão, eu tenho retorno. O vereador, se ele tiver competência e conhecer, ele consegue transformar muitas coisas na sociedade. A sociedade tem a mania de ver, com o preconceito, achar que o vereador que fiscaliza é só aquele que filma, que briga. No entanto, cada vereador pode fazer 15 indicações. A indicação é um ato fiscalizatório, é um papel. Você não precisa brigar. Eu vou lá e indico que quero, coloque um ponto de ônibus em tal local, num determinado bairro. Faça 15 pontos de ônibus. Isso é um ato fiscalizatório. Mas eu não preciso brigar, xingar, esculachar, filmar, fazer baixaria. Eu resolvo tudo na categoria, com conhecimento, com educação, com urbanidade. E assim que eu fui educado, é assim que eu vou agir, Miguel. Doutor Lauri, o senhor tem falado, e eu recordo aqui... Às vezes nem o vereador sabe que a indicação é um ato fiscalizatório, mas a indicação que cada vereador pode fazer 15 por mês é um ato fiscalizatório. Então, quando a sociedade começar a ter cobrado, não estou aqui querendo ensinar ninguém, quando a sociedade começar a você não fiscaliza? Fiscalizo, sim. Aqui é a indicação que eu fiz. Deixa eu perguntar para o senhor aqui, o que muita gente hoje tem curiosidade. Por que é que o vereador Lauri quer criar uma loteria municipal? Olha, a legislatura passada, cada vereador trabalha com uma determinada bandeira. Por exemplo, o Ciro Alcântara, que eu falo que é um pé de boi, que é um excelente vereador que trabalha diuturnamente na zona rural. O Edson, na área da saúde. Então, cada vereador ele pega mais ou menos uma bandeira para trabalhar um determinado segmento. A legislatura passada, eu trabalhei muito a segurança pública. Essa legislatura, eu estou mais voltado para o meio ambiente e educação, que foi um compromisso que eu assumi para zerar a fila do CEMEIS. Você me perguntou... Quantos minutos, Pesada? A Pesada fica fazendo sinal. Tem que gritar alto aqui, porque 2 minutos... Você me perguntou sobre... era para avisar com 5, então o senhor vai ter que ter 3 minutos. Tá bom, você me perguntou sobre a... Qual é o último? Viu? O senhor é adepto, favorável à jogatina? Nós já temos no Brasil... Nessa legislatura... Pelo amor de Deus, o senhor quer criar uma loteria municipal, Nessa legislatura, nós criamos um mote dentro do nosso gabinete. Que o gabinete não é meu, é nosso, é da população. Tributar menos e arrecadar mais. E eu apresentei ao Executivo Municipal alternativas para que nós possamos arrecadar mais. Como, por exemplo, vender nossa carteira podre. Nós temos 1 bilhão de carteira podre. Vamos vender para a iniciativa privada, cobrar. São os tributos, as taxas, as contribuições de melhorias atrasadas. Negociar com o contribuinte que não pagou para trazer esses recursos. Criar a loteria municipal. Com a criação da loteria municipal, nós arrecadaríamos 1,5 milhão por mês. A Secretaria de Cultura, ela se movimenta em torno de 200 a 300 mil mês. Nós dobraríamos o orçamento para a Secretaria da Agricultura, esporte, investimento. E as pessoas jogam pela sua própria natureza. Então, por que não criar a loteria municipal para que o município tenha esse envolvimento? Para que a população entenda, Miguel, grande parte dos recursos que o Estado recolhe são dos jogos, é da loteria. Tem muita jogatina no Brasil. Tem jogatina. Tem demais. Mas aí a culpa é de quem bota o jogo do bicho, por ou exemplo. de quem se agarra, mergulha no jogo. Olha, o jogo do bicho. É uma discussão boa que nós vamos travar aqui em breve. Vereador, nosso tempo está estourado, teremos ainda muitas coisas para falar. Eu acho que vamos ter que desdobrar. Em breve nós vamos trazê-lo de novo. Mais pautas, mais coisas vão acontecer. Vamos ver se sai o debate aí com o fã do Bolsonaro, né? Ele não arrega aí, que nem o senhor falou. Eu acho que não.
E aí, vamos seguir a vida. Um minuto para o senhor fechar. Que fique claro um que minuto para o senhor eu fechar. não defendo fulano, Beltrano, Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, acho que é uma besteira esse papo de direita e esquerda. Essa conversa é porque as pessoas não gostam muito da ascensão social. Meus filhos podem ver o Circo de Solé, podem estudar nas melhores escolas de Cascavel, podem falar inglês fluente, no balé, patinação. Agora, o filho da minha tata não pode. É essa barreira que a sociedade precisa transpor, entender que todos devemos caminhar para um fim comum. Agora, de manhã, estou na rua pastoral, o vereador me diz, você é de esquerda, eu sou de direita. Gente, é a maior besteira que se criou, essa convenção, né, de direita e esquerda. E eu defendo programas. Um minutinho. O que tem a pastoral? Não, estava na pastoral política. Hoje o vereador do meu lado falou, como é que um homem que nem você é um homem de esquerda? Qual vereador? Falou, pode dar os nomes. Não, eu prefiro não citar nomes. Para, doutor, não. Vai regar também? Não, Quer ver só como é que é a vida? A vida é um eterno desafio. Eu acho que obrigado, doutor. Eu acho que é uma verdadeira besteira. E eu defendo, são programas. Educação, segurança, saúde. Vamos trazer o pessoal da igreja para falar aqui também. Estamos à disposição. O pessoal diz que igreja é igreja, padre é padre, religioso é religioso, não tem que se meter em política. Tem que sim. Mas nós não vamos discutir isso agora. Obrigado, doutor. Tudo é política. Agradeço a gentileza de estar conosco, a abertura, a liberdade da gente falar aqui, para que vocês acompanhem e possam avaliar, né, como é que é o nosso parlamentar e tudo mais. Um grande abraço e até a próxima.